Oi, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor Coelho. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma resenha de um livro que é A Deusa das Bruxas, da Janet e do Stuart Farrar. Bom, esses dois autores, eles são dois autores wiccanianos. E eu acho importante trazer isso logo no começo do vídeo, porque talvez se você não goste muito da linguagem da Wicca, esse livro fique um pouco difícil de acompanhar. Mas ainda assim eu quis trazer ele porque ele tem várias contribuições que são interessantes para quem tem uma visão talvez mais aberta sobre a espiritualidade da deusa de maneira geral. Esse livro, assim como a deusa, ele é dividido em 3 sessões. A gente tem a sessão 1, que seria a história da deusa, o descobrindo a deusa, e ela vai colocar uma história, eu falo ela, que eu sempre lembro da Janet Farrar, mas quando eu falar no vídeo, eu lembro que são dois autores, né, a Janet e o Stuart. Mas, enfim, os autores eles colocam nessa primeira parte uma visão mais generalista da deusa, falando sobre a deusa em diversas culturas, de maneira mais abrangente. E dentro desses subtemas, desses subcapítulos que tem, eles trazem a deusa na história, e esse é muito bacana logo essa primeira parte, porque eles vão fazer um apanhado sobre os aspectos históricos mesmo do culto à deusa, né? Então eles vão analisar desde as estatuetas da pré-história, vão analisar como que se deu o desenvolvimento da espécie humana mesmo, né, dentro dessas diferenças de gênero, e como que as implicações que vieram disso, tanto de você ter mudanças corporais devido à divisão de trabalho, tanto do homem quanto da mulher, mas como que a partir dessa divisão de trabalho, nós vamos ter percepções diferentes a respeito das qualidades espirituais do que é masculino e do que é feminino. E também logo nessa parte mais introdutória, eles colocam sobre, como eu disse, o fato deles serem ucranianos, eles têm muito rígido essa questão da polaridade, né? E aqui eles dedicam uma boa parte do capítulo a falar sobre a importância da polaridade, o porquê que a manifestação se dá sempre a partir de uma divisão dualista, de uma divisão da polaridade, para que aconteça a manifestação no plano concreto. Bom, prosseguindo, eles têm também o subcapítulo A Mãe Terra, a face clara e a face escura da deusa, muito interessante, colocando esse como sendo aspectos da mesma divindade. A deusa que menstrua, a deusa tríplice, que é uma conotação bastante wiccaniana, ela se popularizou muito nessa visão da jovem, da mãe anciã, e às vezes a gente acha até que é um movimento super antigo, mas na verdade é um movimento moderno, né? Essa divisão tríplice da deusa, entre jovem, mãe e anciã, ela se popularizou muito mesmo a partir do trabalho do Gerald Gardner em si, e enfim, depois com a popularização da Wicca, se expandiu mais para o movimento de sagrado feminino, e é uma visão que acaba sendo muito popular, né? Quase todo mundo que conhece sobre a cultura da deusa já vem sobre esse aspecto triforme relacionado de maneira geral à idade, a estágio de desenvolvimento cronológico da mulher. Prosseguem com a deusa da lua, bendita entre as mulheres. Essa parte eu acho linda, porque mostra como que a deusa sobreviveu dentro do cristianismo, de maneira mais evidente dentro da Igreja Católica, né? Através da figura da Virgem Maria, das diversas santas, né, das diversas aparições de Maria, mas também de maneira bem reprimida, na verdade, dentro de certos cultos neopentecostais. Mas ainda assim, eu acho que eles trazem uma imagem muito bela, muito sacralizada, sabe? Sobre como que a deusa ainda está presente mesmo dentro do cristianismo. A deusa e a psique, a mulher como deusa, algumas receitas da deusa. Aqui eu achei engraçado, ela está falando sobre esses aspectos gerais, aí do nada ela para e coloca um monte de receitinha, né? Receita de bolo, receita de óleo essencial, receita de incenso, receita de perfumes mágicos. E na verdade eu gostei de todas elas, né? Principalmente a receita de bolo, que eu achei muito interessante. Mas todas as receitas que estão colocadas aqui, a maior parte delas, elas são mais fáceis da gente fazer, sabe? Às vezes a gente pega alguns livros que tem plantas muito específicas, né? Que a gente acaba não tendo muito acesso. Mas aqui usa muito de rosa, de lavanda. Então, algumas receitas desse livro eu até cheguei a testar. E eu acho bastante interessante, né? Porque quando você vai se aproximar de uma divindade, de alguma deusa, você quer fazer alguma coisa que ela goste. Igual quando você vai receber algum convidado na sua casa, né? Você pergunta o que ele gosta de comer, se tem alguma restrição, algo que ele não gosta. E na preparação ritualística é algo bem parecido, né? Nós vamos investigar quais são os agrados, né? Quais são as coisas que aquela divindade gosta. E esse livro traz uma série de, não apenas de correspondências, né? Mas de combinações prontas, de receitas que eles trabalharam durante um tempo e acharam bacana de passar para frente.
No meio disso também, acho que de maneira meio solta, mas isso acontece até nos outros 2 livros da trilogia. Para quem não sabe, A Deusa das Bruxas, O Deus das Bruxas e A Bíblia das Bruxas, né? Nos outros livros também chega uma hora que fica meio jogado ali uma série de imagens, né? Uma galeria. E ali também a gente vai encontrar, mas todas as imagens são muito bonitas, né? Eu parabenizo muito a editora por ter inserido essas imagens, ter preservado. Todas são muito bonitas, mas uma em especial que eu queria mostrar para vocês é essa daqui. Não sei se vai conseguir mostrar muito bem, mas é o culto à deusa do mar no Brasil. Eles colocaram Iemanjá como sendo uma faceta da deusa, né? E colocaram aqui uma representação de uma das festas no litoral. É, pelo traje da galera, parece até ser um culto de Umbanda em específico, né? E, enfim, gostei muito, assim, de ter visto aqui essa representatividade brasileira, né? Mas todas as outras fotos também são muito bonitas, o livro tem uma ilustração muito bacana. Só a organização que eu achei meio estranha mesmo, mas talvez pudesse estar melhor distribuída no decorrer do livro. Mas, de qualquer maneira, são fotos muito bonitas. E quando a gente fala de Iemanjá especificamente, eu acho curioso, porque a gente, os brasileiros ainda tem uma resistência muito forte, né, a enxergar os orixás enquanto deuses, enquanto divindades. A gente fica tipo, não, Iemanjá não é uma deusa. Iemanjá é um orixá, e orixá não é divindade. Enfim, né? O problema também é que muitas das vezes é mais pautado num preconceito do que numa reflexão profunda, a pessoa chegou a essa conclusão, né? E é curioso, porque diversos outros autores, diversos bruxos, praticando a espiritualidade da deusa do exterior, eles cultuam Iemanjá sem nenhum problema. E mais do que isso, né? É muito popular a Iemanjá brasileira, por assim dizer, né? Essa Iemanjá que a gente vê do culto que é na beira da praia mesmo, essa Iemanjá vestida de azul, vestindo uma túnica e usando uma coroa na cabeça, com uma estrela do mar. Toda essa figura que foi construída mesmo aqui no Brasil, né, devido a vários processos sincréticos, ela é muito popular e até mesmo bem aceita, né, fora do Brasil. E curiosamente, a maioria das pessoas acha que essa é uma divindade brasileira, né? E eu acho que, de certa forma, quando a gente vai pensar em todo esse processo sincrético que aconteceu, né, uma série de outras atualizações, de vários papéis que essa divindade originalmente africana foi recebendo no Brasil, talvez nós estejamos falando de uma divindade, de uma entidade, de uma deusa, que ela foi bem criada dentro desse caldeirão brasileiro composto de diversos ingredientes. A parte 2 desse livro é chamada Invocando a Deusa. E aqui eles vão trazer aspectos bem específicos da divindade. Então eles vão trabalhar com facetas da deusa de diversas culturas, diversos panteões. Dentre as deusas que eles trazem, a gente tem Deméter e Perséfone, muito bacana, que vai falar sobre os aspectos da iniciação, e eles têm um estudo muito bacana mesmo, de mitologia comparada. Então, eles vão falar de como que... vão especificar Deméter e Perséfone, mas ao mesmo tempo eles vão trazer uma elaboração sobre como que funciona essa questão dos ciclos da vegetação dentro de cultura de espiritualidade da deusa, né? Então, geralmente está falando ou de um amante que é perdido e dá origem a esse ciclo sazonal, como é no caso da deusa Inanna, da deusa Ishtar, ou no caso da filha, que também acaba sendo um aspecto de si mesma, que é no caso de Deméter e Perséfone. Inclusive, nesse capítulo, eles trazem essa percepção metafísica muito interessante, né, de Deméter e Perséfone sendo a mesma deusa, a mesma entidade, assim como existe essa mesma correlação entre a fruta e a flor sendo o único ser. Prosseguem com a deusa Brigitte, que é um trabalho de cura bastante interessante, a deusa Ishtar, a deusa Afrodite. Afrodite, esse subcapítulo em especial, eles trazem um estudo histórico muito interessante, onde eles vão pegar registros do culto dessa divindade, que vão remontar desde a antiga Babilônia, e eles vão refazendo um rastro mesmo de como que essa divindade foi se desenvolvendo até chegar em Afrodite. Super interessante, eu acho até que merece um vídeo assim, só sobre esse aspecto histórico mesmo do culto a essa deusa. Ritual de Hecate, Lilith e Eva. Olha lá, lembra que eu comentei que eles têm uma visão da sacralidade feminina, mesmo dentro da Bíblia, dentro da cultura cristã. Isso é explorado em diversas partes do livro, mas esse ritual aqui de Lilith e Eva é muito bacana também, e eles trazem isso. Também falam da deusa Epona, a deusa Maat, Arinhut, Aradia e Isis. Bom, dessa segunda sessão, vou ser muito sincero com vocês, eu amei mesmo a parte do teatro. Eles são muito cênicos, né? Então, eles colocam sugestões de peças teatrais para que o próprio grupo, o próprio coven, possa realizar ali
uma encenação para que possa reverberar no seu íntimo, no seu profundo. E o texto da peça é muito bem escrito, e mais do que isso, são textos muito místicos, muito mistéricos. Então, agrada muito, né, você poder brincar com esse lúdico para poder acessar o divino. Claro, para quando você tem um grupo e você consegue trabalhar dessa maneira mais dionisíaca com ele, é muito gostoso, muito interessante. Para praticantes solitários, eu acho que fica mais na imaginação mesmo, né? Mais você ficar visualizando aquele, como que tá aquela cena teatral. Mas algo que estava me matando é que eles não colocam a mitologia sobre um aspecto simbólico de maneira tão profunda. Na verdade, em alguns momentos, o mito é interpretado, ou melhor, não interpretado, né? Ele é lido de maneira literal. E para mim isso é um crime, mas tudo bem, né? Eu, particularmente, acho preferível você fazer uma interpretação super porca de um mito, uma interpretação sem pé nem cabeça, do que enxergar aquilo lá como sendo uma realidade literal. E em alguns momentos me pegou isso, sabe? Sim. Apesar de que em alguns momentos, sim, eles têm uma visão simbólica bastante interessante. Particularmente nesse livro em si, não achei tanto. Mas no outro livro da trilogia, que é O Deus das Bruxas, né? Encontrei no capítulo de Eros, por exemplo, né, uma interpretação que me agradou muito, assim, bastante profunda. Eu alertei no começo do vídeo, não à toa, sobre ser um livro wiccaniano. E por que eu digo isso? Porque, de certa maneira, a todo custo, eles tentam distorcer, deformar, para poder encaixar dentro de uma liturgia estritamente wiccaniana, onde a deusa é lunar, passiva, receptiva, e o deus é sempre solar, ativo, né, elétrico. E a gente vê que não é bem assim, principalmente dentro do panteão egípcio, né? A gente vê que as coisas dão uma invertida. E de maneira geral a gente consegue encontrar essas nuances em diversas outras divindades, né? E eu sinto que eles forçam um pouco a barra para poder encaixar dentro da estrutura wiccaniana, mas não é um grande problema. Algo que me incomodou, eu vou compartilhar com vocês, é dentro do capítulo de Maat. Dá uma olhadinha nesse trecho. Muitas religiões pagãs, como vimos até aqui, acabaram sendo distorcidas pelo patriarcado, com funções essencialmente femininas sendo exercidas por deuses dominantes, chegando ao cúmulo, como é o caso do mito de Zeus, Metis e Atenas, de um deus masculino dar à luz. No livro todo, ela tenta forçar essa questão das polaridades, e quando ela encontra alguma inadequação, eles tentam alterar isso, né? Mas sobre esse trecho específico que eu acabei de falar, é verdade, eu falei das diversas interpretações, uma interpretação também é a interpretação política dos mitos, né? Quando a gente vai ler o mito da deusa Tiamat, por exemplo, onde a Tiamat ela é desmembrada pelo deus Apsu. Quando a gente faz uma interpretação simbólica, a gente vê que realmente, né, tá falando ali de maneira codificada, que toda a realidade material é construída a partir do corpo divino, né, do corpo de Deus, o corpo da deusa. Lembra um pouco a figura xamânica da deusa aranha, né, que constrói a sua teia a partir do seu próprio corpo. Mas isso é uma interpretação simbólica, mas numa interpretação política a gente pode entender sim que esse mito também fala da passagem de uma cultura que era anteriormente matrifocal para o avanço, para a conquista, né, de uma cultura que era patriarcal. E tudo bem, essa também é uma interpretação de mito válida, uma interpretação política. Agora, no que eles trouxeram aqui, nesse caso de Zeus, por exemplo, tudo bem, a gente pode entender também a interpretação política, porque quando nós pegamos as diversas divindades gregas, a gente percebe que anteriormente muitas delas eram de um culto matrifocal e que foram realocadas ali para caber dentro do que a gente conhece hoje de cultura helênica. Mas ainda assim a gente não pode jogar fora como se fosse qualquer coisa, porque ainda continua sendo um símbolo muito profundo, sabe? Nesse mesmo de Zeus, quando a gente pensa no mito de Zeus dando a luz a Dionísio, por exemplo, né? Só para pegar um mais fácil. Nasceu da coxa. Tá, se a gente for pegar uma visão mais política, realmente está tirando o papel da mulher, que é o papel do parto e tudo mais. Mas uma visão simbólica, gente, a coxa, ela é a parte que mais tem carne do corpo humano, né? Então é um símbolo ali para que o deus Dionísio nasceu da parte mais instintiva, mais desejosa, mais carnal de Zeus, que deu uma representação também do poder ali. Então, quando a gente entende esse tipo de simbolismo, sabe, a gente não fica vendo só que tipo, foi um papel que foi roubado do aspecto feminino. É importante a gente entender tipo, por que um deus nasceu da cabeça,
por que que um Deus nasceu de uma coxa. Existe um significado por detrás daquilo, não é uma história literal. Então, nessa segunda sessão, uma bola fora que eu acho é essa questão da falta de interpretação dos símbolos. Uma que eu fiquei doido demais era em relação à deusa Ishtar, quando Gilgamesh recusa o casamento com ela e coloca como se ele fosse o bambambam, o gostosão, né? E a deusa, depois vingativa, porque não soube lidar com fora do Garanhão, né? E tudo bem, uma interpretação literal fica até cômico, engraçado, não sei, né? Mas uma interpretação simbólica, né? Acho que vai até virar um vídeo do canal, né? Porque é uma parte do mito que eu gosto bastante. Mas nós somos Gilgamesh, né? E a deusa realmente nos propõe casamento e nós recusamos essa união com o divino, com o amor transcendente, com o amor das estrelas. E tem uma série de decorrências desse mito, né? Claro, tô falando de uma interpretação possível, mas retomo o que eu falei, né? Pessoal, uma crítica minha, né? Eu prefiro 1000 vezes um mito mal interpretado do que um mito tido como uma linguagem literal. A terceira parte do livro se chama As Deusas ao Redor do Mundo. E ela é como se fosse um glossário, onde vai colocar em ordem alfabética o nome de diversas divindades. E aí vocês vão encontrar algumas descrições mais robustas, maiores, assim, com uma pesquisa mais profunda, e outras que são mais introdutórias. Algo que eu achei bacana aqui, que eles fizeram aqui um compilado muito interessante mesmo. Então eles colocaram as datas sagradas das divindades a partir do calendário da Irmandade de Isis, né, o Juno Covela, e também colocaram algumas associações que o Aleister Crowley colocou no livro dele, se eu não me engano, 777, né, o livro das correspondências. E eu gostei muito dessa parte também, porque acaba sendo algo mais introdutório. Acabei de falar da Irmandade de Isis, né? E faço treinamento também dentro dessa escola iniciática. E no início de cada rito existe um questionário sobre diversas divindades, né? Dentro dessa escola iniciática, os primeiros rituais você trabalha com uma, duas divindades, vai chegando mais pro finzinho assim, tem 10 divindades no mesmo rito. Então eu acho que esse livro ele me ajudou bastante a uma aproximação primeira com aquela divindade. Nunca ouvi falar sobre ela. Eu abria lá no glossário, né, para poder ver de onde que era, qual era o panteão, qual era a estrutura breve do mito, para depois aprofundar o estudo naquela divindade, mas já tendo uma base, ali tendo um entendimento mais prévio. Então, de maneira geral, eu recomendo esse livro bastante. Talvez não seja o primeiro, assim, para quem está começando no rolê da espiritualidade da deusa, talvez seja algo mais para frente, quando você já tem uma maturidade para ter um maior discernimento. Mas se você é da Wicca, em especial essa Wicca mais gardneriana, alexandrina, essa Wicca tradicional mesmo, né? Aí sim, aí você vai fazer pouca miséria com esse livro aqui, porque ele tá bem encaixadinho dentro dessa estrutura.